na parte de domingo, um anjo atrasado. Na realidade, a melhor tradução aqui seria um anjo resistido. Um anjo resistido, isto está falando de Daniel capítulo 10. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados. Textos bíblicos apresentam evidências de que os poderes demoníacos, às vezes, estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo. Nós lemos na experiência de Daniel, no capítulo 10 do livro de Daniel. Eu convido você para que abra sua Bíblia no capítulo 10 de Daniel e vamos ver então o verso 1 até o verso 14. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. A guerra prolongada é a guerra descrita no capítulo 11 de Daniel. É a maior visão de Daniel, é a do capítulo 11 e capítulo 12. Essa é a guerra prolongada. E ele, Daniel, entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Verso 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas de jejum. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Essa é uma descrição linda que Daniel está fazendo aqui no capítulo 10 sobre Jesus. É Jesus, este personagem poderoso que se revelou a Daniel. Verso 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles muito grande temor e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão e não ficou força em mim e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. A experiência de Daniel aqui no capítulo 10, diante deste anjo poderoso que é Jesus, é muito parecida com a experiência de João lá no Apocalipse, quando você vê o Apocalipse capítulo 1. E o verso 10 diz, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui quem está falando é um anjo enviado por Jesus Cristo. Percebam que no início do capítulo 10, do verso 5 até o verso 9, é uma descrição de Jesus Cristo. Porém, aqui no capítulo 10 e o verso 10, quando fala, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e o verso 11 me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Aqui quem está falando é o anjo que foi enviado por Jesus Cristo. Jesus apareceu para Daniel, e agora é o anjo, provavelmente o anjo Gabriel, falando com Daniel no verso 11 e no verso 12. E o verso 13 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui nós temos uma descrição de Jesus Cristo e também do anjo Gabriel, que conversou com Daniel, que tocou em Daniel e que foi resistido por 21 dias. Por 21 dias, este anjo poderoso de Deus foi resistido e foi atrasado na sua missão.
Meu querido irmão, o que essas palavras ditas aqui em Daniel 10, versos 12 e 13 ensinam que é relevante para o conflito cósmico? Por que o anjo enviado por Deus foi resistido durante 21 dias? É uma guerra entre o bem e o mal. Satanás estava impedindo que o anjo de Deus influenciasse a mente de Ciro para libertar o povo de Deus. E meu querido irmão, em ajuda, em resposta às orações de Daniel, veio o próprio Miguel, Jesus Cristo. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. E ele veio e então afugentou Satanás. E então a mente de Ciro foi influenciada por Deus para libertar o povo de Deus. Como um anjo de Deus, enviado por Deus, foi resistido por 3 semanas. Aí você vê a realidade da batalha entre o que é bom e o que é mal. Sendo todo-poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente, isto é, se Deus quisesse, ele poderia ter respondido Daniel imediatamente. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que um anjo aparecesse a Daniel naquele mesmo instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia, essa é uma referência a Satanás, o príncipe do reino da Pérsia, resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. O que aconteceu? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Queridos, Jesus Cristo saiu vitorioso. Aliás, Jesus sempre é vitorioso. Satanás é derrotado, meu querido irmão. Foi derrotado no céu, expulso do céu. Foi derrotado por Jesus Cristo quando, lá no deserto da tentação, nas 3 tentações, Jesus Cristo saiu vitorioso. Satanás também foi derrotado na cruz, porque Jesus Cristo, embora morrendo, morreu sem ter cometido nenhum pecado. Por isso ele assumiu os nossos pecados e ao morrer na cruz esmagou a cabeça da serpente. A morte de Cristo não foi fracasso. A morte de Cristo foi vitória, vitória do bem, vitória de Deus. Satanás foi vencido também na manhã da ressurreição, quando Jesus ressuscitou e olhando para o túmulo aberto disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é o vitorioso, Satanás é o derrotado. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve e não pode exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não são revelados. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento, ou melhor, princípios e leis criados por Deus para regerem, para controlarem este conflito entre o bem e o mal. Deus criou leis para si mesmo e também para Satanás, como aquele exemplo que nós demos em Amós capítulo 3 e o verso 7. Deus não fará nada sem primeiramente revelar o que vai fazer. Ele revela para os seus agentes, que são os profetas de Deus. E Satanás não faz nada também sem primeiro revelar o que ele vai fazer aos seus agentes satânicos, os satanistas da terra. Os jesuítas, por exemplo, são satanistas. E também temos outras ordens satânicas, chamadas de sociedades secretas, estão no mundo a serviço do mal. E Satanás os usa como seus agentes, mas ele tem que revelar o que ele vai fazer. Meu querido irmão, nós precisamos deste Miguel, deste Jesus Cristo, que vem em nosso socorro. Ele é o vencedor. Ele venceu a Satanás muitas vezes e Jesus vem em socorro dos seus irmãos, comprados pelo seu sangue. Você e eu, nós temos à nossa disposição o poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo que em nós habita. Meu querido irmão, nós somos chamados para a vitória. E é na vitória de Jesus Cristo
que nós nos gloriamos. Aleluia!